Olá, a paz do Senhor a todos. Esse vai ser o nosso primeiro bate-papo e a ideia é nós conversarmos um pouquinho a respeito do livro de Atos. Meu nome é Adriel e essa é minha esposa Mônica. E para nós falarmos a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, é com a intenção que você que estiver nos assistindo possa ler o livro. Não é verdade? A Mônica acabou de ler o livro, está apaixonada por Atos dos Apóstolos, inclusive. E nós estávamos conversando um pouco antes, dizendo inclusive que Atos é o livro que não terminou. É o único livro que começou a ser escrito e não se concluiu, porque ele é o ato da Igreja Apostólica. E nós, eu, você, nós somos a Igreja Apostólica, nós continuamos a realizar os Atos dos Apóstolos, não é mesmo? Bom, nós podemos falar agora do contexto histórico do livro, né? Isso. Atos, como nossa Bíblia, a gente usou a Bíblia de aplicação pessoal para embasar o nosso estudo. E na Bíblia de aplicação pessoal fala que o livro de Atos ele é uma continuação do Evangelho de Lucas, do médico. Inclusive, vale destacar que Lucas é o autor do livro histórico de Atos. E aí, uma outra curiosidade, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento toda uma coleção de livros históricos. Já no Novo Testamento nós temos apenas um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. E a história de Atos, ela se passa logo após a ascensão de Cristo, né? Depois que ele morreu, ressuscitou, ficou ainda 40 dias pregando a palavra, ensinando os seus discípulos, ajuntando, né, o povo, porque eles tinham se dispersado por medo até da morte de Jesus, que acontecesse algo pior com eles também, né? Medo até de que aquilo tudo fosse uma mentira. E Jesus, ele ressuscitou e veio aqui justamente para uni-los novamente e para provar que tudo que ele tinha pregado era verdade, que o templo tinha se erguido depois de 3 dias. Isso é tão verdade que, assim, Atos ele nos leva a uma reflexão que os discípulos estavam com medo. Eles ficaram a princípio temerosos, mas nós vamos observar que de um pequeno grupo, e um grupo que naturalmente estava sentindo medo, sentindo, quem sabe, abandonado por Cristo, esse grupo, uma vez registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que eles encontraram a Jesus, receberam um discipulado, na verdade, de Jesus durante 40 dias. Mais um pouco, né? Do que mais já tinha um pouco. recebido. E depois disso, vem a descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é marcado pela manifestação do Espírito Santo. Nós vamos ver que de um pequeno grupo, na verdade, há uma grande, poderíamos dizer o termo, explosão de fé e de ganho de almas, que uma religião que até então era considerada uma seita, hoje, 2017, já finalizando o ano, nós temos aí o cristianismo como uma das maiores religiões e que continua a crescer exponencialmente. E eu posso dizer também, Adriel, que quando Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo, o Espírito que ele deu aos discípulos não deixou com que eles se dispersassem, até porque demorou ainda 50 dias para que o Espírito Santo viesse e batizasse aqueles que estavam ali reunidos em orações e súplicas. Exatamente. Então, só para você entender esse contexto histórico, Jesus morre por ocasião da Páscoa, terminou os preparativos, participou da última ceia com os discípulos. Após a morte de Jesus, na tarde de sexta-feira, Jesus ressuscita na manhã pelo domingo. Uma vez ressuscitado, o Senhor Jesus aparece para as mulheres, aparece para os discípulos que estavam reunidos, e agora o Senhor Jesus passa um período de 40 dias. Vale destacar que
das 3 festas mais importantes para os judeus, nós já citamos uma, que é a Páscoa, havia acabado de acontecer, e a segunda era 50 dias pós a Páscoa, que era a festa de Pentecoste, ou a festa das colheitas, 50 dias após. Desses 50 dias que faltava para completar, Mônica, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Aí Jesus é assunto aos céus, é levado, volta para os céus, eles estão ali olhando, temerosos de novo, Jesus está indo embora, mas recebem uma palavra de ânimo, na verdade, dos anjos, né? Varões galileus, que tanto olhais para cima, né? Jesus é esse que está indo para o céu, também que virá buscar vai vir buscar. Para ser mais exato, isso está registrado no versículo 11 do capítulo 1. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Então, a esperança da igreja, na verdade, ela está aqui mais uma vez sendo reforçada logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, que este Jesus que estava subindo aos céus também haveria de vir assim para buscar a sua igreja. Com certeza. Agora, Mônica, nós dissemos que o início da igreja, por mais conturbado que foi, havia falta de um apóstolo, haja vista que Judas já havia saído com a finalidade de intentar-se contra a sua própria vida. Nós temos a escolha de um substituto, Matias. Tinha que ser alguém, inclusive, que conhecesse Jesus desde o nascimento, desde o batismo de João até o momento da Assunção, que Jesus foi assunto aos céus. E eles oraram, na verdade, eles tinham 2 nomes e apresentaram esses 2 nomes. Você pode verificar para nós o nome dos 2 homens, se não me engano é José e Matias, está em Atos capítulo 1. E esses 2 nomes, uma vez sendo lançado, versículo 23, esses 2 nomes, uma vez sendo lançado, eles oraram pedindo orientação para que Deus os conduzisse na escolha. Qual que eram os 2? Era José Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, que foi o escolhido. Exatamente. Então a igreja ela tem um início que ela precisa organizar-se, inclusive o apostolado estava na falta, e uma vez que eles organizaram, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos, quase 120 pessoas, orando. E aí, essa é uma das palavras-chave também para Atos dos Apóstolos, né? Oração. Verdade. E como você disse, né, Adriel, Atos é marcado pela descida do Espírito Santo. Quando a gente ouve assim, a palavra Atos dos Apóstolos, a gente ouve falar o nome do livro, a gente já pensa, fulano vai pregar sobre o Espírito Santo. Ciclano está falando sobre o Espírito Santo, porque o livro em si, a essência dele é falar sobre as maravilhas que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa, sobre os dons espirituais que ele pode entregar e entregou aos discípulos e também pode entregar a nós, os milagres que, como a gente estava conversando antes, Jesus continuou fazendo através do Espírito Santo, que não foi uma coisa reservada aos evangelhos, que até Jesus fala que nós, que somos os discípulos, faríamos coisas ainda maiores do que as que ele fez, né? Então, o Espírito Santo ele veio para marcar esse tempo de graça, de milagre, de continuação do Evangelho de Jesus. E a gente pode ver também que os irmãos, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, mas não cheios só para si, cheios para profetizar, cheios para poder anunciar que Jesus é o Cristo que veio, que cumpriu a lei, porque os discípulos, os próprios discípulos, eles não excluem a lei do Antigo Testamento. Eles pregam Jesus como se fosse um cumprimento dessa lei. E é o que ele foi, o que ele fez e o que ele é, o cumprimento da lei.
aquele que haveria de vir e veio, né? Para dar o seu sangue, para morrer na cruz, para nos libertar, nos salvar de todos os nossos pecados. Isso é tão verdade que Jesus, ele está aos céus, mas deixou o Espírito Santo e a obra de Cristo continua sendo feita. Sim. Pedro e João não cura. Pedro e João não têm poder. Inclusive foi isso que eles disseram para o moço que estava paralítico à porta formosa. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que nós temos eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João. É em nome de Jesus. Levanta e anda. E o moço passou a andar. Então, na verdade, a obra de Cristo continua sendo feita através da vida dos discípulos. E por extensão, nós que somos discípulos também temos esse mesmo privilégio de vivenciarmos esses milagres. E se a gente for parar para pensar, Jesus Cristo ele vale muito mais do que ouro, do que prata, vale muito mais do que qualquer moeda que eles pudessem dar a esse moço, esse pedinte, né? Esse mendigo que estava mendigando na porta formosa. Eles deram aquele que podia operar milagres na vida dele e através da vida dele operar milagres na vida de outras pessoas, né? Mônica, eu acho que poderíamos até dizer assim, o Espírito Santo é um propósito em ser revestido com poder tal como eles foram revestidos. Foram cheios do Espírito Santo, revestidos com poder e autoridade. Para quê? Não foram simplesmente para ficarem entre as suas quatro paredes. Foram para que o Evangelho fosse propagado. E poderíamos dizer, inclusive, com base nisso, que o maior objetivo de ser cheio com o Espírito Santo é para que a salvação fosse anunciada, para que a libertação, para que a cura fosse propagada. E foi isso que os discípulos fizeram, porque na verdade o Espírito testifica o Filho, que testifica o Pai. Então o poder que estava sobre a vida deles, revestido com o Espírito Santo, testificou o Filho quando eles usaram o nome do Filho para que aquele moço passasse a andar. E uma vez o moço passando a andar, testificando o Filho estava testificando a Deus, confirmando mais uma vez aquilo que Jesus tanto havia dito enquanto estava sobre a face da terra, que ele veio enviado pelo Pai. Sim. Para que as boas obras do Pai fossem realizadas na terra. O próprio Pai deu a ele todo o poder no céu e na terra, no inferno, todos os lugares. Jesus Cristo é o nome sobre todos os nomes, é a palavra, é Deus, né? Isso é bem interessante, assim, porque Deus, ele é glorificado através da vida do Filho e o Espírito Santo, como você falou, faz com que o Filho seja glorificado também e também é glorificado. Sim. Porque os três são uma relação, são um casamento, vamos dizer assim, né? Porque quando quando a Bíblia fala em relação ao casamento, fala que dois se tornam em um. E nós podemos ver que também fala sobre o cordão de 3 dobras, e o cordão de 3 dobras, ele não se rompe. Exatamente. Deus, Jesus e o Espírito Santo, os três são um. A Bíblia, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ele não pode ser separado, porque eles testificam dos três, e os três estão em conjunto o tempo inteiro, até porque quando Jesus ele está na terra, e inclusive no episódio do batismo dele nas águas por João, Deus testificou do Filho através do Espírito Santo que desceu como uma pomba. Então os três juntos atuando no mesmo cenário. Isso é uma coisa muito extraordinária. Muito E Atos dos incrível. Apóstolos mostra muito isso. Tanto que essa manifestação do Espírito Santo, nós vamos ter Estevão, o testemunho de Estevão, que foi um jovem muito usado pelo Espírito Sim. Santo, não teve medo de pregar o Evangelho, mesmo que isso custasse a vida de Estevão.
E uma das coisas que me chama a atenção nessa obra do Espírito Santo, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, é a separação de Paulo e Barnabé, a escolha desses homens para a obra missionária, porque isso, na verdade, vai levar ao crescimento da igreja através da obra do Espírito Santo. E nós podemos ver que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Inclusive, quando a igreja ali em Atos fala que a igreja começou a se dispersar, foi por causa da perseguição logo após a morte de Estevão. E quem foi o responsável pela morte de Estevão? Paulo. Ele foi uma das pessoas que permitiu a morte de Estevão. Então a gente vê assim que Deus usa as coisas mais loucas para poder cumprir o seu propósito. Não é verdade? O que era menos improvável foi aquilo que Deus usou para fazer a obra. Deus ainda falou que este era um vaso escolhido. Então, o vaso escolhido, até querendo fazer o mal para os filhos de Deus, fazia o bem. Não é verdade? E Paulo, ele tinha um zelo muito grande pela obra de Deus. Por mais que ele não conhecesse a Jesus, não conhecesse a graça, ele conhecia a lei. Ele era um fariseu, inclusive ele cita muito isso. Ele era um fariseu e ele seguia a lei nos mínimos detalhes. Então a gente não pode dizer que ele não zelava pela palavra de Deus. Ele zelava, mas ele zelava por uma palavra que ele não conhecia. Mas a partir do encontro que ele teve com Jesus, no caminho para Damasco, ele converteu o seu coração, porque aquilo que ele não acreditava apareceu para ele. E Deus prova que ele realmente é um vaso escolhido, porque Deus não precisava usar Paulo, mas ele quis aparecer para ele quis que Paulo fosse testemunho do Evangelho. Exatamente. Então, nós temos, se fôssemos citar todas as testemunhas no livro de Atos dos Apóstolos, nós passaríamos aí mais um par de horas comentando a respeito de Filipe, Pedro e João, a respeito de Barnabé, Silas, João Marcos, homens que na verdade se destacaram dentro da obra missionária. Mas, Mônica, só para nós concluirmos, algo muito interessante que já abordamos aí, que é a oposição. A Igreja do Senhor, ela enfrentou desde o início uma oposição. Paulo, que era perseguidor, se tornou agora duramente perseguido após começar a anunciar o Evangelho de Cristo. Ele enfrenta a perseguição dos próprios judeus, ele enfrenta a perseguição dos gentios. Alguns não aceitavam, inclusive, o seu chamado, ele tem que defender o seu chamado, ele tem que se defender diante dos magistrados romanos, dos judeus também. Dos judeus. Dos fariseus, então, que eram o seu próprio clã, né? Exatamente. Então a igreja, ela é marcada por essa fase de oposições. Mas o que eu acho lindo é que é nesses momentos de crises e de adversidade que Deus mudou o caráter desses homens e a igreja cresceu e tem chegado até os nossos dias. Então eu diria assim, finalizando as minhas palavras, e aí deixo para tu finalizar, que a grande lição que eu extraio do livro de Atos é algumas palavras-chave: a oração, a comunhão dos irmãos, a presença marcante do Espírito Santo, e que sim, a igreja enfrentou a oposição e não somos melhores e nem piores do que a igreja primitiva, também passamos e passaremos por oposições, mas que na verdade são essas adversidades que enfrentamos que Deus vai estar nos moldando, porque a igreja foi sendo moldada e consequentemente crescendo com as perseguições que enfrentava. Sim. E o que eu aprendo de lição com Atos é que o Evangelho ele é muito mais do que nós ficarmos sentados no nosso banquinho dentro da nossa igreja, ouvindo e sairmos de lá sem ter o que doar aos outros, sem se realmente receber o avivamento
pela palavra de Deus. Porque se hoje nós fôssemos tocados como esses homens, eles eram no tempo de Atos, com certeza nós faríamos muito mais do que simplesmente sermos membros de uma denominação. Então, o que fica para mim é que eu preciso hoje imitar Paulo, Pedro, João, imitar Barnabé, João Marcos, Lucas, todos esses homens que eles marcaram o seu tempo através da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E eles tinham amor a isso. Eu quero ter esse amor no meu coração. Então, outra coisa que nós podemos compreender é que milagres não deixaram de acontecer porque Jesus foi assunto ao céu. Milagres não vão deixar de acontecer enquanto o Espírito Santo estiver entre nós. Enquanto Jesus ele não vier buscar a sua igreja, milagres continuarão acontecendo. E que esses milagres possam acontecer através das nossas vidas. Que a gente não deixe esse nosso tempo de juventude, nosso tempo de vida passar sem que nós possamos experimentar a graça de Deus. Realmente. E que ela possa ser revelada a nós. Essa é a minha oração. Isso é o meu desejo do meu coração. Você quer falar alguma coisa? Só finalizar. Pode falar. Bom, esperamos de coração que esta pequena conversa possa ter gerado pelo menos uma vontade para que você leia o livro de Atos. Faça essa leitura, é um excelente livro e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais em seus corações. Amém. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Paz do Senhor.